Começa agora o podcast Capixabanos. Meu nome é Gisele, estou aqui em Vila Velha desenvolvendo, acima de tudo, um trabalho social voltado aí com as crianças com espectro autista, TEA, TOD, acolhemos as famílias e estou também presidindo, o PL Mulher de Vila Velha. Então eu venho trazer essa bandeira da importância da mulher na política. Certo, esse lado que muitas vezes tá ali, que a mulher tem pouca participação e a situação toda, né, de pouca efetividade da mulher na política, né? Na verdade, a mulher ela sempre participou da política. Só que às vezes antes ela ficava mais nos bastidores, né, Pastor Romerito? Verdade. Era mais comum as mulheres como assessora, mais nos bastidores. E graças a Deus hoje a mulher ela entende a importância não só do voto dela, mas dela também participar da política. Efetivamente, né? Tá ali com a voz Sim. diretamente. Romerito, queria que você falasse um pouquinho como é que é a integração da FENASP no setor político. Então, a FENASP ela tem uma proposta desde a sua origem, ela foi fundada em 2002. 2002, alguns líderes evangélicos no Brasil percebiam que boa parte dos projetos de lei que corriam no Congresso, eles tinham um acompanhamento muito fragilizado por parte dos parlamentares que tinham uma cosmovisão de mundo cristã. E acontecia que, por exemplo, determinados projetos eram assinados sem o parlamentar conhecer, que eles chamam famoso jabuti. Era uma quantidade enorme, o parlamentar assinava e não lia o que estava dentro. Muitas das vezes esses projetos tinham um cunho de perseguição à fé cristã ou até mesmo vinha na contramão de pauta, bandeira, que a igreja entendia como defesa, e automaticamente o parlamentar ficava vendido. Então, a liderança evangélica pensou, é preciso termos um órgão que faça uma espécie de observação na produção legislativa do Congresso. A partir dali o FENASP surge. Na época, Damares era apenas uma advogada, o senador Magno Malta já tinha uma atuação, outras lideranças a nível nacional. E a partir dali, então, ele começa a fazer um acompanhamento na boca do protocolo. Todo projeto de lei que era protocolado, FENASP iria, olhava, analisava para saber o que tinha ali de perverso contra princípios, valores, convicções daquilo que, como cidadão, a igreja acreditava, ou seja, a igreja é parte dessa sociedade. A partir dali, então, passou esse acompanhamento a ser feito, tivemos algumas pautas muito relevantes, por exemplo, PL 122, que tinha ali a pretensão de criminalizar a homofobia, mas não dizia o que era homofobia. Então, você não tinha o conceito da parte do tipo penal do que seria homofobia, mas você tinha uma lei criminalizando a homofobia. Automaticamente, aquilo ficava à mercê do próprio Ministério Público e do juiz entender, generalizado. Então, esse debate foi suscitado para que se definisse o que era, e a única definição possível seria recorrer à ciência da psiquiatria para poder demonstrar que um distúrbio de alguém que tem uma fobia contra o outro só por ser um homossexual não caberia dentro de um Estado democrático de direito. Mas essa definição eles não aceitavam, porque eles não queriam apenas essa ideia de que se tratava de um distúrbio de uma pessoa que avançaria na integridade física de um homossexual. Eles queriam um conceito realmente sem definição para amoldar ele ao que eles quisessem no Brasil. E uma das intenções era qual? Calar a igreja. Se pregar contra a prática homossexual e dizer que aquilo é um pecado, na cabeça da militância, aquilo passaria a ser crime de homofobia. Então a igreja se levantou, fez um grande movimento, FENASP tomou a frente nessa pauta junto com várias outras instituições, e enterramos o PL 122. Assim veio diversas outras pautas. Em 2021, nós tivemos o nosso primeiro simpósio de cidadania cristã e convidamos o presidente Jair Bolsonaro na época para participar. Junto com ele, convidamos 10 ministros dele para participar e fizemos propostas
para algumas modificações que a gente considerava importantes dentro da gestão de cada uma daquelas das pastas, e o presidente aceitou. O presidente aceitou, entregamos essas propostas, elas foram levadas para os ministros e foram efetivadas. E surgiu, a partir dali, uma ideia: por que não levar o FENASP para todos os estados, ao invés de ele ficar só atuando em Brasília? E aí foi aprovado essa proposta e o FENASP passou, então, a atuar em todos os estados da federação. Aí, aqui no Espírito Santo, eu fui escolhido para poder ser o presidente, e desde 2021, final de 2021 para 2022, a gente vem desenvolvendo um grande trabalho com a mesma perspectiva: ser um observatório da produção legislativa na Assembleia e, ao mesmo tempo, ser um observatório na produção legislativa das câmaras de vereadores. Então, o FENASP está se organizando em todos os 78 municípios, onde a gente tem os conselhos municipais do FENASP, normalmente composto por quem tem essa percepção da participação cívica dentro do processo eleitoral, mas com gente que tenha ideais conservadores, porque a gente tem uma carta de princípio que faz a delimitação muito clara, que o FENASP ele não caminha com quem tem visões de esquerda, do progressismo ou de qualquer outra bandeira. A nossa visão é conservadora. Então, isso é o FENASP, ele vem desenvolvendo um grande trabalho nesse sentido. Não, muito bacana. Então, só para quem está assistindo a gente entender, a FENASP hoje, ela visualiza, na verdade, as PLs, os projetos de lei, para ver se tem alguma coisa que infringe a família, a vida, e dá o aval para a Câmara. Exato. Por exemplo, no campo legislativo, a FENASP acompanha os desdobramentos de diversos projetos de lei municipais, e quando a gente percebe que ali há alguma proposta que fere os nossos princípios, os valores, quando eu digo nosso, eu digo da sociedade conservadora, então o FENASP entra em campo. Então a gente tem um grupo jurídico, vários advogados conservadores fazem parte do FENASP. Nós temos diversas lideranças nos municípios que são pastores, temos padres, pessoas que reconhecem uma cosmovisão conservadora para a sociedade. E a gente, então, passa a se unir em prol de fazer a defesa em relação àquele tipo de projeto que a gente é contrário. Então, a gente se posiciona contrário àquela proposta por entender que ela traz realmente um prejuízo para a sociedade. Então, por exemplo, você fazer uma discussão em relação a banheiros a serem usados por diversos gêneros, né? A gente reconhece que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente protege uma criança de ser exposta, por exemplo, a uma condição de constrangimento. Imagine que alguém que se sinta uma mulher, mas é um homem, resolve entrar num banheiro de mulher e ali está a minha filha, sua filha, a filha de alguém, e aquela pessoa, na hora de fazer o uso daquele ambiente, coloca ali na exposição os seus órgãos genitais, aquela coisa toda. A gente entende que isso daí é uma perturbação que causa na sociedade e isso não é saudável. Então, a gente tem posicionamentos contrários a esse tipo de matéria, a gente enfrenta por entender que nada melhor do que você ter o banheiro do masculino, o banheiro feminino, e se você tiver algum que se tenha conotação por espaço de ser unissex, que esse único seja usado em cada tempo dentro de uma proposta bem... que não venha criar essa confusão de ter ali menina e rapaz ao mesmo tempo, e seja as demais pautas. Então, tem pautas, por exemplo, que o FENASP atua em relação a, por exemplo, acreditar num processo de reintegração social. Então, os pastores entendem com muita clareza que dentro de uma percepção bíblica, nós acreditamos que Deus ele tem poder de transformar qualquer pessoa. Mas a gente também sabe que hoje a política criminal que se coloca hoje no sistema carcerário está falida. A cada 10 pessoas que vão sair do sistema carcerário, 8 vai voltar a cometer crime. Então, o FENASP ele tem pautas sociais, ele acredita na transformação. Então, assim, desenvolve trabalhos dentro do campo dos mais diversos possíveis,
no sentido de entender que a gente pode colaborar e contribuir para a sociedade, entendeu? Além desse problema de entrar uma pessoa do sexo oposto no banheiro de uma menina ou de um menino, pode se passar pessoas também que fingindo que é e não é. E já há casos diversos, né? Pois é. Por exemplo, você tem alguém que tem essa inclinação à pedofilia, o cara ele se finge dentro dessa política aí que a esquerda hoje apoia e entra no banheiro exatamente para poder satisfazer seus intentos. Então, para a gente, isso daí realmente é um atraso, é um retrocesso e a gente não compactua de política nesse sentido. Então, nós somos contra. Você acha que a criação de um terceiro banheiro seria menos prejudicial? Então, a gente pensa o seguinte, você colocar, por exemplo, você ter 3 banheiros para você atender uma política de um determinado grupo, será que é a solução? Será que é a saída dentro de uma perspectiva a pensar o erário público e a sua aplicação? Quando você olha, por exemplo, hospitais, você olha, por exemplo, tantos outros espaços do serviço público com várias carências. Então, o FENASP ele tem uma ideia de que a gente precisa priorizar aquilo que hoje é, de fato, demandado pela sociedade. E não necessariamente você atender um capricho político de um grupo A, B ou C. Entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. A visão segue nessa linha. Uma situação bem delicada, né? Hoje, o que você, não é às vezes o que quem fala, assim, não é o que se fala, é quem fala, né? Na verdade. Então, essas pautas polêmicas, né? De aborto, homossexuais. Então, tudo isso gera muita repercussão na mídia, né? Sim, você veja bem, você tocou no aborto. A gente está aí com um tema no STF. O STF propôs aí a DPF 442. Não propôs, né? Trouxe ela para o debate porque ela foi proposta pelo PSOL. Rafael, né? Isso. Veja bem, qual é o lugar adequado para o debate de uma política para a sociedade? Não é o Congresso, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado? Se a gente pensar dentro da tripartição de poderes, seja o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, a Constituição não definiu que cada um tem seu papel? Então, se tem alguma coisa a ser modificada, a ser mudada, por exemplo, no Código Penal, que já está posto que o aborto é um crime, precisa de ser debatido na casa correta. E a casa correta é lá na Câmara dos Deputados, é no Senado. Agora, não se pode pegar, por exemplo, um juiz que se sente um ator político e trazer para dentro de uma seara, que é a seara do judiciário, que não tem competência para o debate político. A competência dele é para o debate técnico, é para atividade jurídica. Mas você vai ver esses atores do judiciário se sentindo político. Então, eles vão trazer temas que não são deles. Então, eles atravessam as barreiras estabelecidas pelo Constituinte e arrasta para dentro do STF temas que eles não têm competência. E vão fazer a discussão disso para tentar mudar uma legislação que quem tinha legitimidade para mudar era o Congresso. E por que não faz? Não faz porque não aceita. Quem elegeu os seus representantes lá vai ter exatamente os seus representantes se posicionando como essa sociedade quer. Ou seja, nós queremos que o aborto continue sendo crime. Nós não queremos que haja mudança. Aí a pergunta que fica mas e quem propôs acionar o STF? O PSOL. Mas não o partido político. Por que ele não propôs a mudança do Código Penal lá dentro da Câmara dos Deputados? Por que ele não propôs a mudança lá dentro do Senado? Porque sabia que ia perder. E por saber que ia perder, entra com uma posição de uma desonestidade intelectual e política para arrastar o tema como se tivesse alguma questão ali jurídica a ser discutida. E não tem. A questão ali é eminentemente política. Então, esse tipo de comportamento vai colocar, por exemplo, o Brasil em situações cada vez mais complicadas, porque você vê um poder atropelando o outro. Agora você tem as duas casas entrando aí numa posição de obstrução de pauta. Aí o Brasil não anda. Por quê? Porque alguém se vestido de toga
se emergiu na condição de político para resolver trabalhar um tema e prejudica todo o Brasil, porque o cara parece que não sabe qual é o lugar dele. Intervém nas esferas. Exato. O lugar dele é ficar no judiciário, o lugar dele é técnico, é sentar lá e discutir as demandas técnicas. Tem alguma coisa que é relacionada à política, manda para a casa correta. Vai lá e diz, não, a gente não vai aceitar essa propositura aqui de ação porque esse tema aqui é eminentemente político. Discute lá, faz a proposta de lei lá. Mas os caras são realmente ardilosos. E aí a gente entra em algumas outras esferas. Você, por exemplo, vai ver o presidente passado do STF dizendo que o STF ele aderiu à Agenda 2030. Aí você fala, pô, mas que diabo é esse? Ele não é um ator técnico. Agora ele está desenvolvendo agenda política. Ministro do STF pode ter agenda política? A Constituição é clara, diz que não, ele não pode ter, mas ele agora assumiu uma agenda, e é uma agenda internacional. Aí você vai saber o que é a Agenda 2030, você vê lá os 17 objetivos que a ONU definiu e as 169 metas. E entre lá está o nome lá, que é um nome, vamos dizer, mais paladável, direito reprodutivo da mulher. Aquilo nada mais é do que um nome para poder esconder a legalização do aborto. Infelizmente, muitos cristãos não têm a noção, não têm o conhecimento da agenda de 2030. Isso é muito triste, né? Enquanto o mal ele está bem amparado e bem aparelhado com relação a isso, né? E o importante é porque nós estamos falando de leis, mas vamos falar de pessoas, porque lá no projeto, no qual eu sou fundadora, a gente fala ideologia de gênero, parece ser simples, mas, pastor, 95% dos jovens que nos chegam lá no projeto, que tem problema com ideologia, ele não sabe quem ele é, ele não tem a identidade dele, está pensando em suicídio, está sofrendo com depressão, porque ele não sabe se ele é menino ou se ele é menina. Então, parece que a gente fala em questão de leis, mas atrás de uma lei tem uma família. Tem um jovem, tem uma criança. A questão do banheiro parece ser, né? Não, vocês estão brigando por que tem. Não é o que tem. O que tem? Eu recebo crianças lá que sofreram abuso sexual infantil, né? E isso é muito sério. É um estrago para o resto da vida. Então, entra a questão judiciária, entra a questão que a igreja também precisa de se posicionar, porque é aquilo que o pastor falou, senão a gente vai olhar para trás, não tem mais o que fazer. O estrago já foi feito, né? Porque atrás de leis tem pessoas e tem famílias. E o pessoal, ele é muito covarde nessas questões, né, das leis, inclusive do aborto, né, que nós vamos, inclusive, ter aí no dia 12 de outubro, né, Dia das Crianças, como ato profético em Vila Velha, mas vai ter no Brasil inteiro, em vários municípios, em Vitória também, porque nós precisamos de nos posicionar. Eu falo com a igreja, vocês, quem aqui é contra o aborto? Todo mundo levanta as mãos. Mas se você ficar dentro da sua igreja, simplesmente dizendo que você é contra o aborto e orando, mas se você não se posicionar, não vai adiantar. Se você não pegar o seu celular e se posicionar nas suas redes sociais, não vai adiantar. Nós precisamos de nos posicionar, porque nós estamos falando de vida, né? E a questão do aborto, principalmente quando você fala para a mulher que ela tem o direito, que o corpo corpo dela, ela pode fazer o que quiser. E essa questão do feminismo, né, que tem acabado com a feminilidade da mulher, né, tem tentado destruir de todas as maneiras. Se você conversa com uma mulher que tentou um aborto ou que provocou um aborto, ou até mesmo, pastor Merito, crianças que chegam lá, que a mãe tentou aborto, vocês não têm noção do estrago psicológico que está sendo feito na gestação, porque ali é uma vida, ali é um ser, né? E a questão da rejeição, que a criança já nasce com aquela rejeição, porque a mãe tentou um aborto, e às vezes foi um aborto frustrado, a criança nasce com algumas deficiências mentais. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é simplesmente, nós somos contra o aborto. Por que nós somos contra o aborto? Converse com uma mulher que já tentou um aborto, já provocou um aborto, como que ficou o psicológico dessa mulher depois? Muito interessante essa parte que você tocou. A questão de, estamos aí na igreja e todo mundo é contra o aborto. A Bíblia é clara. A fé sem obra não vai andar, é morta. Sim. Não vai andar. E além da segurança pública, da questão da saúde, a nossa educação hoje ela é bem precária. E causando uma confusão mental na cabeça de uma criança dessa. Muita criança ela tem que ir para a escola para estudar. Exatamente. Português, matemática, inglês.
né? A questão de essa desenvolver. educação sexual que eles estão querendo impor para os nossos filhos, a gente não pode permitir. Até quando nós vamos permitir isso? Nós temos lá, né, os políticos foram eleitos pela direita, pelo conservador, mas nós, como cidadãos comuns, nós temos a obrigação de nos posicionar. Não adianta só ele estar em Brasília, o pastor Romerito, né, dentro da FENASP, e nós, como cristãos, não falar nada e deixar as coisas acontecerem. Né? E eu fico meio que revoltada com relação a isso, porque eu trabalho 10, 15 horas por dia atendendo casos assim. Né? Então, eu não posso simplesmente aceitar um banheiro unissex, eu não posso simplesmente aceitar a ideologia de gênero quando eu vejo o estrago que está sendo feito na mente das crianças e dos adolescentes. E os pais desesperados sem saberem o que fazer. E quando você pergunta para o jovem assim, por que você está depressivo? Por que você quer se matar? Eu não sei quem eu sou. Ou seja, estão tentando roubar a nossa identidade. Né? A identidade. É muito importante você saber quem você é. Eu sou mulher, eu sou homem. Né? Quando a criança não sabe nem o que ela quer, né? É igual foi aprovado, o Ministério da Saúde tentou aprovar e está nessa confusão toda, o pastor Meire pode falar com as palavras técnicas sobre a questão da mudança de sexo com 14 anos. Uma criança com 14 anos, ela não sabe nada da vida. Nada. Como que eu posso, né, entrar com medicamento, com tratamento hormonal com uma criança de 14 anos que ela nem sabe quem ela é direito? Você vê a incoerência, né? Porque o Código Civil estabelece que a pessoa ela é civilmente capaz para responder com os atos da vida civil a partir dos 18 anos. Significa, então, que antes dos 18 anos ele é incapaz de responder pelos atos da vida civil, razão pela qual você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que um adolescente que comete crime com 17 anos, com 16 anos, ou seja, abaixo dos 18 anos, não é crime, mas sim ato infracional análogo ao crime. Então, ou seja, há toda uma proteção por compreender a incapacidade civil de responder pelos próprios atos. Só que quando você leva para o tema da ideologia, as ideologias, aí tudo isso desaparece. Aí já não é mais incapaz, aí uma criança de 14 anos já sabe o que quer e já pode definir com muita clareza se quer seguir dentro de uma perspectiva masculina ou de uma perspectiva feminina. Aí ela já responde pelos seus próprios atos. Ué, mas diante do Código Civil ela não é incapaz? Não tem coerência, né? Não Sim. tem, cara. Nos seus não deveres tem. você é incapaz. No objetivo da ideologia, a pessoa, Porque uma criança, né? A ideologia é desumana. O que ela quer, na verdade, é fazer uma espécie de mudança dentro do tecido social, e aí é uma ideia que já se discutia lá em 1930, porque um filósofo chamado Antônio Gramsci, ele se levantou naquela época dizendo que as ideias de Marx eram boas, marxismo, mas elas tinham uma falha. Não adiantava esperar o proletariado se armar para fazer a revolução, porque o proletariado não iria se armar. E qual era o problema? O problema era o patriarcado, eram as famílias, porque as ideias de princípios, de valores, vai sempre passando de pai para filho. Então esse cara diz o seguinte, o que a gente precisa fazer? Não precisamos de pegar em arma, não precisamos de dar um tiro. A gente tem que propor uma revolução cultural. Aí os caras montam a escola de Frankfurt, na Alemanha. E a partir dali eles começam o projeto da revolução cultural. Vamos tomar arte, vamos tomar cultura, vamos tomar educação, vamos tomar música, vamos tomar todos os ambientes que traz, de alguma forma, uma mudança na cabeça da sociedade. E essa sociedade vai se tornar socialista como a gente quer, vai se tornar marxista como a gente quer, sem assumir que é. Então eles vão passar a viver toda a estrutura que a gente propõe, mas achando que não são. Então é o que está em curso. Os caras tomaram tudo. A população refém de um sistema. De um sistema. A cultura está tomada, a educação está tomada, a música está tomada, a arte está tomada, tudo está tomado. Você não tem, por exemplo, conservadorismo em nenhum desses espaços e sequer pode abrir a boca para falar. Porque se abrir a boca para falar é fundamentalista. Aí eles te calam com agressão. Eu falo isso com propriedade. Eu tenho um caso na minha família de uma criança que não sabe o que é e já tentou suicídio. Isso é triste. Mais de uma vez. Então, eu como pastora, eu como presidente de uma ONG que cuida, eu jamais posso aceitar isso. Né? E o que o pastor Romerito disse,
Infelizmente, nós ficamos cegos, paralisados por muito tempo, achando que o papel do cristão era só dentro da igreja, orando e pregando. E com isso o mal ele avançou, porque eu falo que aonde a luz não entra, as trevas ocupam. E graças a Deus, né, pastor Romerito, nós estamos acordando. Não vou falar, a gente acordou, mas estamos acordando, porque realmente o estrago foi feito. Eu sou da época que quando minha mãe se converteu, crente cristão ainda era, televisão era pecado, né? Rádio quase não se ouvia, né? Então a gente foi ficando meio que de lado, na margem da sociedade com relação a essas questões, e o mal foi ocupando. Né? E eu falo que o papel da igreja ela é salgar, porque aonde ela não salga, apodrece. Aonde você não é usado como sal, vai apodrecer. E, infelizmente, apodreceu a educação. Né? Hoje é uma luta. Eu tenho filha adolescente, eu vejo que o que minha filha tem passado na escola, se ela se posiciona, ela passa a ser perseguida pelos próprios professores a ponto de tirar nota, que isso aconteceu na pandemia, uma professora de história dando aula online. Aquela aula online foi ótima, porque a gente pôde perceber o que estava sendo, acompanhar. E aí ela falou assim, que a direita ela é difícil de aceitar mudanças, que a esquerda era mais flexível. E minha menina falou, pastor, professora, aqui não é lugar para doutrinar, aqui é lugar para ensinar. Bastou, minha filha perdeu nota, ela foi bloqueada no microfone, não conseguia mais falar nas aulas e ficou até o final do ano com o microfone fechado, bloqueada para poder falar na aula. E essa professora de história, inclusive, uma vez ela deu um trabalho para minha filha, falando assim, que os missionários eram os grandes problemas na questão da cultura indígena. Né? Ela falou missionários no geral, católico e evangélico. E minha filha, conforme aquele texto que aquela professora de história deu, ela teria que responder conforme o texto, falando que os missionários, eu falo nós, porque eu sou pastora missionária, éramos culpados, né, de ter mexido na cultura indígena. Aí minha menina falou, mãe, mas você trabalha com indígenas e você não mexe na cultura. Pelo contrário, a senhora chega lá e se veste como uma indígena mesmo, porque eu também tenho sangue indígena, né, negro indígena. E aí eu falei, responde conforme o que você pensa, mas saiba, minha filha, você vai tirar 0 nessa prova. E foi dito e feito. Ela tirou 0 na prova, porque ela falou aquilo, conforme o que eu acompanho no ministério da minha mãe, no chamado da minha mãe. Então, eles invadiram. Hoje, uma família conservadora, ela pensa 1000 vezes antes de mandar um jovem para a faculdade. Eu tenho um amigo que mandou 2 jovens para a faculdade, viraram maconheiros, os 2 foram para o homossexualismo. Então, isso é muito triste. E viraram esquerdista, porque ali são bombardeados o tempo inteiro. Então, se o cristão ele não sabe quem ele é, em Cristo Jesus, inclusive na política, Tiago, inclusive na política, ele tem que saber quem ele é, ele tem que saber que ele está ali para salgar, né? E ele é luz aonde ele entrar, inclusive na política, porque há muito tempo o cristão na política ainda tem um pouquinho, né, pastor? Alguns mais conservadores, assim, no meio cristão ainda assustam de ver um pastor, no meu caso, uma pastora no meio político. Né? Mas graças a Deus eu vim do estado político, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E como assessora parlamentar eu já acompanhava isso muito de perto, e dentro da Assembleia Legislativa eu comecei a ver que o cristão ali, ele tinha que ocupar aquele espaço. Porque a política é algo bom, a política é linda. Pastor Merito pode falar isso melhor. A política é maravilhosa, só que ela está na mão das pessoas erradas, porque a igreja deixou de se posicionar nos lugares específicos, inclusive na política. A política não é do capeta, a política não é do diabo. A política ela é de Deus, para fazer a obra de Deus. Só que, infelizmente, nós nos omitimos como cristãos, achando que lugar de cristão é só dentro da igreja, né? E a gente foi deixando o mal ocupar e a gente foi deixando de salgar, principalmente dentro da política. E é por isso que, infelizmente, apodreceu, mas eu creio que não é o final, né, pastor Merito? A igreja despertou, e eu posso falar isso, inclusive, através do Bolsonaro, porque isso, eu já era patriota, já carregava a bandeira há mais de 10 anos em Minas Gerais. Mas depois da vinda do Bolsonaro, isso despertou na igreja. Né, do pastor entrar na política, do pastor palpitar na política.
Quantos pastores tinham a chance aí de fazer um candidato dentro da própria igreja e ele não apoiava um candidato dentro da igreja porque eu não posso me envolver com política, porque política é do diabo, porque... Não são todos os políticos que são corruptos. Nós temos muitos políticos corretos, trabalhadores. Eu acompanhei isso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, a política ela é de Deus e é lugar para o povo de Deus também estar ativo na política. A gente precisa entender que na disputa de poder não há vácuo. Se alguém tirar o pé, o outro culpa. E no mundo é assim, e o apóstolo Paulo entendia isso. Se a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 17, verso 16, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele está numa cidade chamada Atenas, na Grécia, berço da filosofia, e ele percebe que numa praça existem diversos filósofos discutindo e demonstrando visões de mundo. E a palavra vai dizer então que Paulo, percebendo que havia os filósofos epicureus e os filósofos estoicos fazendo ali a exposição de uma cosmovisão de mundo, e que era totalmente equivocada ao que ele cria à luz da Bíblia Sagrada, à luz do que Jesus Cristo ensinava, ele vai para o Areópago, e ele então sobe, vai a essa praça de Ágora, e ele começa a discursar e falar de uma cosmovisão que os filósofos, que eram discípulos de Sócrates, discípulos de Platão, não compreendiam, mas ele fala de forma muito posicionada, aponta qual é o caminho da vida, mostra para os caras o que significa, por exemplo, pós-morte. Ele vai descrevendo tudo e aponta para Jesus a salvação. Ou seja, Paulo está discursando dentro de uma igreja? Não. Paulo está discursando dentro de uma mesquita? Não. Sinagoga? Não. Paulo está discursando numa praça, berço do ambiente político, aonde os filósofos ali apontavam visões de mundo para a sociedade. E ele se contrapõe àqueles caras que apontavam visões de mundo para a sociedade, dizendo eles estão equivocados, porque o caminho da verdade é esse proposto por Jesus Cristo. E os caras, num primeiro momento, dizem o quê? Poxa, o que esse paroreiro está falando? Paroreiro é o cara que fica tagarelando. O que esse tagarela está fazendo aí? Aí alguém diz assim, ele está falando alguma coisa sobre os deuses estranhos, de mortos e tal. E Paulo, então, faz a exposição de toda a visão de salvação a partir de Jesus Cristo. No final, eles dizem assim, rapaz, sobre esse tema que você discursou, você poderia voltar amanhã para a gente te ouvir mais um pouco? O que significa isso, Tiago? Você usou a expressão aqui, que é a fala de Jesus Cristo, ele chamou a gente para ser sal da terra, luz do mundo. Qual a funcionalidade do sal? É ficar isolado sozinho ou é ele ser misturado no meio dos alimentos? A igreja isolada dentro de 4 paredes, ela não consegue influenciar. Deus chamou a igreja para influenciar. E a igreja para influenciar, quando eu falo igreja não é o templo, mas as pessoas precisam de estar exatamente em praças como Ágora, igual Paulo esteve, para mostrar para a sociedade como se faz para poder gerenciar e apontar caminho que possa levar a sociedade a uma mudança para melhor. E quem conhece essas coisas? Quem vive os princípios, os valores e as convicções propostas por Jesus Cristo. Pensa na construção do Ocidente. O Ocidente é o que é por causa do cristianismo. Porque se não fosse o cristianismo, a gente era igual ao Oriente Médio. Mas a visão cristã trouxe separação do Estado, a visão cristã trouxe a ideia de Estado laico, a visão cristã desenvolveu as faculdades, desenvolveu a possibilidade da filosofia. Então, tudo aquilo que a gente tem de bom hoje no Ocidente é fruto da visão cristã. O que Paulo fazia lá em Ágora e que a igreja hoje, às vezes, acha que não deve se misturar. Ser sal é se misturar. Ser luz é estar em posição de destaque. Por que o engenheiro que montou essa sala aqui, Tiago, não botou as luminárias debaixo da mesa? Porque a função dela não é para estar escondida. A função dela é para estar em posição de destaque. Então, o cristão tem que influenciar a posição de destaque para poder dissipar as trevas do conhecimento que está aí assolando a sociedade. Exatamente. Os pastores, por si só, hoje já são governantes. Nós precisamos de bons governantes para educar essas crianças, a sociedade, e ter uma palavra mais objetiva do que é a vida. E é uma minoria. Nós não estamos falando de uma maioria. É uma minoria que está gritando e fazendo essa bagunça toda. Porque a maioria está calada.
Porque eu não creio que LGBTs, eles são a maioria. Não são. É porque a maioria está calada. Eles não falam nem pelos homossexuais. Não, nem por Eles são militantes. Eu tenho homossexual na sim. família. E os homossexuais que eu tenho na família são claros. Tio, eu não concordo. Sim. Eu não E concordo. a esquerda, o que acontece? Eu sou mulher negra, de direita conservadora e pastora. Você não tem noção do tanto que eles vêm para cima de mim com os 2 pés no peito. Porque eles criam um padrão. Você é preto, você tem que ser da esquerda. Pobre, você tem que ser da esquerda. Né? E eu falo que a escravidão hoje está na mente, né, desses grupos que falam em defender uma minoria, né, que eu não sou a minoria. Então, eles tentam impor. Se você é negro, você tem que ser da esquerda e tem que ser feminista. Então, quando você pega hoje uma mulher negra que é empoderada, eu falo que eu sou empoderada por Cristo, não pelo feminismo, né? Cristo me chamou para lutar, por ser voz de quem não tem voz ativa, né? De quem não é ouvido, às vezes o grito que não é ouvido. E eles falam assim, como que pode você, pastora, mulher e conservadora, né? Eles não aceitam. E eu sou extremamente respeitada. Há um tempo atrás, entraram na minha rede social para falar da cor do meu cabelo. Onde já se viu negra com cabelo louro. Você não tem moral nenhuma para falar. Então, eles foram... A esquerda, ela escraviza. Olha, se você é negro, você tem que usar cabelo black power, você tem que usar roupa assim, você tem que frequentar lugares assim. Eles escravizam os negros nos dias atuais, só que de formas diferentes. E Cristo me fez livre, eu ponho a cor do cabelo que eu quero, sou conservadora sim, vim de uma família conservadora, acredito no conservadorismo, porque é aquilo que eu te falo, eu vejo o estrago que essas ideologias têm feito nas famílias. Eu recebo mães lá com problemas seríssimos, pais com problemas seríssimos, causados por essa confusão que esse povo tem criado. Eu não sou contra, eu não sou preconceituosa. Lá no projeto chegam famílias, famílias. Família para mim é marido e mulher, mas chegam casais lá de homossexuais, 2 mulheres, 2 homens com a criança fazer terapia, é acolhido com o mesmo amor, com o mesmo respeito. Eles confundem a gente se posicionar com preconceituoso. Não é preconceituoso, né? Eu me posicionar, eu sou contra, sempre falei, deixei claro, eu sou a favor de casamento entre marido e mulher, homem e mulher, porque isso é o casamento, né? Não existe outro tipo de casamento. E você se posicionar não quer dizer que você é preconceituoso. E as pessoas chegam lá, eu abraço, converso, acolho as crianças da mesma forma de um casal hétero. Só que eu não deixo de me posicionar. E hoje, se você se posiciona, você é preconceituoso. Você não pode se posicionar mais. Mas eu falo que a igreja ela tem que se posicionar porque é uma minoria. É uma minoria que está fazendo essa bagunça toda porque o conservador, na maioria das vezes, fica calado. Ele acha que é aquilo que eu repito. Igreja, precisamos de nos despertar, ocupar lugares onde Cristo nos quer colocar. Seja na televisão, seja na cultura, seja na faculdade. As faculdades hoje estão infestadas de esquerdistas e os nossos filhos hoje não têm direito de estudar numa escola dessa. Porque se um jovem não tiver o psicológico, né, pastor, bem formado, ele não suporta ficar nesse meio. Ele não suporta. Porque eles são covardes. Sim, e eles são covardes. Você vive a espiral do silêncio, né? Ou seja, eles fazem um ataque contra Sim. uma pessoa, esse ataque contra uma pessoa silencia o outro grupo. Então, a espiral do silêncio é quando você pega um e você vai com tanta desumanidade para cima dele que você deixa os outros tudo com medo. É o que o Brasil está atravessando, né? Sim. Aqui a gente tem a matéria, né? Nossa carne, nossa pele é matéria. Vou falar na questão médica. Se você desenterra um corpo hoje para identificar é homem ou mulher. O queixo mais largo, tem a fronte mais proeminente, vai caracterizar o quê? Um homem ou uma mulher. Tá? Uhum. Anatomia, né? Anatomia. Sim. Não tem como você distinguir ali também. Então, isso já vem de antes. Outra questão. Saúde pública totalmente precária. Essas pessoas que são a favor do aborto, acho que eles não conseguem imaginar e pensar que nós não temos saúde já suficiente já para todo mundo. Você vai para um posto de saúde, para você ser atendido é muito difícil. O pai de uma pessoa dessa está com problema de coração, precisa de fazer uma cirurgia de emergência, mas tem uma pessoa fazendo um aborto legalizado. E aí?
porque uma pessoa antes não preveniu, né? Que seria uma coisa que hoje tem a prevenção, tem preservativos, tudo, Você sabe tudo aí. Você sabe o que, né? eu acho, assim, minha opinião, que eu Tá acho tirando pra a que vaga que de uma serve pessoa. essa alegação de aborto? Para livrar a cara de homem que engravidou mulher que é casada, de, sei lá, de funcionário, de mulher solteira que engravida, de outros homens. O cara que não quer assumir a paternidade, né? Essas situações aí. Exatamente. Né? Pessoas que não querem o compromisso e acham que aquilo ali vai resolver o problema dela. É só descartar, né? É só descartar. É só descartar. O Rafael Isso- colocou muito bem que, ou seja, você tem os métodos hoje contraceptivos, né? Sim. E aí você vai por uma ideia dessa de que não você usou uma expressão, pastora Gisele, as mulheres do feminismo dizem meu corpo, minhas regras. Mas quem disse que aquela criança que tem um coração independente, que reage de forma independente, é o seu corpo? Seu corpo, você pode fazer o que quiser, mas a criança que está ali dentro, ela não é um prolongamento do seu corpo. Você quer cortar o cabelo, prolongamento do corpo? Corta. Quer cortar a unha? É prolongamento do seu corpo, corta. Mas uma criança, ela tem todo um processo independente do corpo da mulher. Você vê que até mesmo na hora de uma criança nascer, não é a mulher que diz vai nascer tal hora, é a própria criança. Com toda a sua natureza na sua gestação, é que vai desenvolver ali o papel ativo nesse processo. E meu filho, por exemplo, nasceu de madrugada. Então você não tem controle sobre aquilo, razão pela qual é um outro ser humano. E aí você tem o próprio Código Civil, no artigo 2º, vai trazer lá a proteção ao nascituro. Então, ou seja, se os direitos do nascituro estão preservados desde o momento da concepção, significa dizer que após a última menstruação de uma mulher, o nascimento, a concepção dessa criança, o direito já vai trazer a proteção para cima dela. Dali em diante, essa conversa do STF de 12 semanas, de 12 semanas, mas porque 12 semanas na ciência, pega qualquer artigo científico, e aí o Tiago é médico, pode falar melhor. As 12 semanas de gestação de uma criança, você tem praticamente os órgãos dela, praticamente todos formados. Agora, da 13ª até a 20ª, 30ª, você vai ter o amadurecimento desses órgãos. Chegando lá na 27ª, 37ª, 38ª, o amadurecimento do pulmãozinho, para que vai começar ali um processo de ela poder nascer e respirar. Então é balela você fazer, mas é porque as mulheres não engravidam. Pô, usa o método contraceptivo que está resolvido o problema. Quantos bilhões, né, milhões eles gastam em campanha? Não, e não dá para entender a mente deles. Faz uma educação. Tem um deputado federal que é de Minas, ele quer ser chamado de mulher, né? E está lá em Brasília. E ele diz que agora eles estão lutando para vacina, questão de vício de drogas, sendo que eles são a favor da legalização das drogas. Então, não dá para entender, não né? Não dá para entender. Olha, Tiago, eu falo algo. É muito fácil eu falar assim com a prostituta também. Saia da prostituição sem eu dar um apoio para ela. A questão das políticas públicas, né? Não é simplesmente também ser contra o aborto, mas acolher esta mulher. É muito melhor o SUS dar um atendimento, um acolhimento para essa mulher, mesmo que depois ela não queira ficar com a criança, mas que ela gere essa criança. Caminha para adoção. E caminha para adoção. Então, tem outros caminhos, né, que podem ser percorridos no lugar de assassinar uma criança. Sim. E esses dias você, como médico, você pode falar melhor, mas esses dias eu vi um vídeo de um aborto sendo feito e o feto abre a boquinha, como se ele estivesse gritando e ele se esquivando da pinça. Então é algo monstruoso, não tem como a gente aceitar algo. Eu creio sim que a mulher ela precisa de ser amparada. Na questão das políticas públicas, eu acho que essa mulher que ela não quer aceitar a gestação, a gravidez em si, ela ser acolhida, né? Não é simplesmente vamos abortar, porque é aquilo que o pastor Merito diz, é um outro ser que está ali dentro. Eu não posso simplesmente eu vou matar, né? E indefeso, né? É como se outro dia um rapaz falou assim, eu queria então pegar um bebê de frente à mulher e falar assim, agora mata o seu filho, deixa nascer e coloca a faca na mão dessa mulher para ver se ela vai ter coragem de matar, porque ela vai ver ali que é um ser,
né, que é um outro ser humano. Será que ela vai ter coragem de pegar a faca e depois e matar essa criança? É claro que tem umas aí que jogam no lixo depois, né, mas não é essa questão que nós estamos dizendo. Mas eu acho que o importante é a gente se conscientizar e saber a importância que nós temos diante da sociedade, né, não querendo se impor, mas não deixando de falar aquilo que você pensa e aquilo que você defende. Sim. Né? Nós defendemos a família, nós defendemos o casamento entre homens e mulheres. A gente não pode ter medo. Por que nós vamos ter medo de falar sobre isso? Qual é o problema? É aquilo que eu creio. É o que eu estava falando ali fora, antes da gente entrar aqui para a sala. Olha, nós somos cristãos, nós seguimos a Bíblia. Né? Assim como quem é espírita segue Allan Kardec e segue, né, o que está escrito lá, segundo o livro de Allan Kardec. Então é questão de respeito, é se respeitar. O que você quer fazer com o seu corpo, se você quer ser homem, quer ser mulher, isso é problema seu. Mas não venha querer impor para que as nossas crianças sejam da forma que você quer. Induzir a criança a ser... Induzir a criança. Né? Nós precisamos de respeitar o espaço do próximo, mas também ser respeitado. Porque o que acontece é, eles impõem e quer que o mundo gire conforme eles querem, e nós não podemos nos impor, e pelo contrário. Porque se você for olhar, a maioria é contra o aborto. Um ateu é contra o aborto. Eu não falo, isso não é questão de ser cristão, é uma vida. Uma vida. Então, se você perguntar um ateu, você é a favor de aborto? A maioria vai falar, não sou a favor de aborto. E é muito triste. Eu, como médico, assim, sou de humanos, sou de animais. E tem casos que eu já peguei animal atropelado, que a gente abriu o útero e estava lá. Parece uma célula. 14 dias apenas. Você vê o coraçãozinho batendo. Você vê o animalzinho se mexendo. Então, assim, é muito triste. E sente dor. Sente dor. Um outro fato... O grito silencioso. Sim. É um outro fato que se discute em relação ao tema do aborto, né? É desumano esses procedimentos do aborto em relação ao feto, totalmente, porque é um sofrimento excomunal. A Gisele apontou bem aí de já ver cenas em que a criança tenta se esquivar da pinça. É completamente ali um sofrimento, tanto no aspecto da dor como do terror para aquela criança que está ali dentro do ventre, para uma mãe que se encoraja nesse sentido, que eu não sei nem se pode chamar de mãe, porque normalmente a gente pensa no útero como vida, e não como cemitério, túmulo, né? Lugar de esquartejamento. Sim. Eu, como médico veterinário, eu não aceito, e a gente recebe animais que estão gestantes para a gente encerrar ali a gestação do animal, o animal já com um adiantado estado já de gestação. Eu não aceito fazer, eu não faço. Imagina com humano. Uhum. Juramento, né? Sim. Juramento. Defesa E pela vida. aquilo que nós estávamos falando justamente sobre isso. Se você consumir um ovo de tartaruga, você pode ser preso, pegar até 5 anos de cadeia, de 2 a 5 anos, né, de cadeia, e ainda pagar uma multa aí de uma média de R$5.000. Aqui na praia mesmo, direto, a gente passa, tá lá o cercadinho, você não pode nem chegar perto, né, porque ali uma tartaruga colocou os seus ovos, botou os seus ovos. Se você matar uma cobra, você pode pegar a cadeia. Então, você pode matar uma criança. Então, não condiz. Né? Um ovo de tartaruga está valendo mais do que uma vida humana. Não que não seja importante. Né? Claro, é vida. Inversão de valores. Mas a inversão de valores. Um ovo de tartaruga tem que ser protegido, você não pode chegar perto, você não pode nem consumir. Você não pode comer. Está morrendo de fome, você não pode comer aquele ovo. Mas uma vida humana pode ser exterminada dentro de um ventre, né, de uma mulher. Então não dá para concordar com isso, né? Eu tive um amigo que ele ficou preso porque ele caçou e ele matou um animal de caça, né, para comer. Ele ficou mais de 1 ano na cadeia, né? Então a gente tem que repensar esses valores. É muito complicado. É muito complicado. Tem uma fala muito interessante que eu assisti do nosso senador Magno Malta, onde ele fala que se você der um tapa na cara de um cachorro, matar um cachorro, você pega 3, 5 anos de cadeia. E se você matar uma pessoa, você vai ser liberado. E aí que entra a cosmovisão de mundo conservadora. O conservador não aceita a mudança. O conservador, ele pensa, mas pensa bastante antes de ele aceitar uma mudança proposta para a sociedade. Por Quais quê? serão as consequências? Porque né? a ideia é você saber, essa mudança ela tem realmente sentido de ser feita? Ela vai trazer benefício para a sociedade? Então, o conservador, ele mantém aquilo que é bom.
Aquilo que ele entende que possa ser modificado, ele modifica. Mas ele não sai como aí um desvairado desses malucos que quer mudar e transformar a sociedade, acabar com tudo, destruir tudo. Toda mudança tem uma consequência. Tem consequências. Você tem que E essas pensar. consequências da mudança que teve há anos atrás está refletindo hoje aí nessas instituições, né? E como o Exatamente. doutor Tiago disse, né? Tudo bem, vamos falar em questão do aborto, mas quantas pessoas estão morrendo na fila do SUS por não ter um tratamento ao câncer? E essas pessoas que vão fazer aborto, teoricamente, vão estar tirando uma vaga, uma verba dessas pessoas que vão fazer o A tratamento, questão do né? tratamento hormonal para mudança de sexo. Quantas pessoas não têm acesso hoje a medicamentos básicos para, às vezes, uma doença comum, né? Então, é aquilo que o pastor Romero disse, isso aqui pode mexer, quais serão as consequências? Não é simplesmente todas as mulheres que quiserem vão abortar. Não é simplesmente assim. A questão da política pública, ela tem que ser discutida com a sociedade. Não é lá em Brasília, pessoas que não foram eleitas pelo povo, julgar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? E essa questão do feminismo, eu falo que tem sido um câncer na sociedade em si, nas mulheres, na vida das mulheres em si, de falar hoje a mulher empoderada, ela pode né, transar com quantos homens ela quer, né? E se der ruim, como diz a palavra popular, se der ruim, você vai lá e aborta. Não é melhor trazer a conscientização, da valorização da mulher? Você é única, né? Então, o feminismo, ele tem trago um estrago. Eu falo como mulher mesmo. E, às vezes, dentro da igreja, tem que tomar cuidado, né? Porque meu corpo, minhas regras, essa questão de a mulher não pode ser submissa ao marido, não deve ser... Que submissão é essa? Eles nem sabem que submissão que a gente fala, essa submissão Entende. bíblica, né? Eu sou uma mulher empoderada por Cristo, eu sou casada, tenho 2 filhas maravilhosas, sou uma excelente esposa, estou na política, e nem por isso que sou feminista. Luto por questões que as pessoas falam assim, Gisele, você trabalha com indígena, você trabalha com morador de rua, você trabalha com prostitutas, você tem essa causa, essa pauta com autistas, você tem tudo para ser esquerdista. Eu falei, não, meu querido, isso é pauta cristã. Uhum. Eu simplesmente cumpro o que a Bíblia diz, o que Jesus disse, para eu ser luz nesse mundo. Eu não preciso ser esquerdista. Na verdade, eles nem fazem isso, né, gente? Eu trabalho com indígenas, gente, eles usam como massa de manobra, mas na verdade eles não fazem nada. Eu estou nesse meio, eu posso falar sem medo mesmo. Eles usam essas pautas, se apropriam dessas pautas, mas ficam só no falar, de iludir as pessoas. Então as pessoas me cobram, você cuida do social, mas você é de direito conservador? Não, é porque eu sou cristã. E esse é o papel de todo cristão. A diferença é que o cristão vai lá e faz, ele não fica usando isso como massa de manobra. Exatamente. Eu não fico colocando nas minhas redes sociais, olha como que eu sou boazinha, eu cuido de crianças autistas, eu acolho mulheres que foram violentadas, crianças que sofrem pedofilia. Não, eu vou lá e faço. Porque eu estou fazendo para Deus. Né? E eles não, eles usam isso como massa de manobra, porque é aquilo que o pastor Merito disse. Nós vimos o jornalista Pavinato falando. O preconceito que eu sinto por ser homossexual vem do LGBT. Eles que me xingam, eles que acabam com a minha raça. Eu nunca sofri esse desrespeito no meio evangélico, do meio cristão. Eu nunca sofri desrespeito dos conservadores da cor do meu cabelo, da forma que eu me visto, da forma que eu me comporto. O preconceito que eu sinto vem da esquerda. Então, aonde que está o respeito? Será se realmente somos nós, conservadores, que desrespeitamos eles, ou eles que nos desrespeitam o tempo inteiro e a gente não pode se posicionar? Tem que ser conforme eles querem, né? Eu falo que Jesus me fez livre. Eu vejo assim, tem muita gente que é muito ignorante. Elas não conseguem associar a igreja com a política. Quero que um dos dois possam falar para mim, Eclesiastes. O coração do sábio inclina-se para a direita e do tolo para a esquerda. O que você tem a falar? É igual Jesus, quando estava na pesca maravilhosa, disse para os discípulos, volte, bate a rede do lado direito, porque o lado esquerdo não tem nada. Já está na Bíblia, né? A Bíblia tem... Não são sinais, são as palavras mesmo. A Bíblia tem muito código.
É muito código, né? Porque a gente observa que, de fato, se você pega todo o contexto de princípios, contexto de valores que a Bíblia ensina, não tem nada que se alinha com a esquerda. Nada. Tudo que a palavra do Senhor ensina se alinha com a visão conservadora, com a preservação daquilo que é família, com aquilo que nos coloca em contato com o divino, com o sagrado, com o céu. Então, você vai pegar as cosmovisões de mundo esquerdista, ela toda na linha é contra a religião, é contra Deus, é contra a família, é contra o conservadorismo, é contra o casamento, é contra tudo. Ou seja, ela por si só assume uma posição que é a posição do adversário de Cristo, é o anticristo. Então ela se posiciona e se emerge como um ser anticristão. É lógico que a gente hoje vai ver dentro da igreja uma falsa ideia de evangelho progressista, né? Você tem uma linha hoje, por exemplo, a teologia da missão integral, que faz um trabalho dentro da igreja evangélica igual lá atrás, em 70, 80, eles fizeram com a igreja católica com a teologia da libertação, que é usar um discurso falseado de evangelho para capturar o espaço. E captura as mentes dos incautos, que a Bíblia já dizia que isso aconteceria. Haveria homens perversos que capturaria a mente dos incautos. Então você tem hoje, você encontra gente que diz, eu sou evangélico, sou a favor do aborto. Sim. Não tem um pastor deputado aí que diz, eu sou pastor e trabalho e milito pelo PSOL, pela esquerda e pelas bandeiras? Esse tipo de gente. De pastor ele tem o quê? Nada. Não representa. Não, olha, ele só tem uma nomenclatura que ele usa, mas ele tem toda a sua perspectiva e cosmovisão de mundo esquerdista. É pastor, mas está pregando o contrário que a O que É a Bíblia palavra. ensina. a palavra diz. E essa questão de família é algo tão sério, porque eu posso falar pelo que eu vejo no meu dia a dia de trabalho. Os jovens, as crianças e adolescentes que me chegam lá no projeto. Nós temos psicólogos e depois do atendimento a gente às vezes senta o grupo, né, dos profissionais multidisciplinar para discutir sobre alguns casos. E a maioria das crianças que estão com depressão ou com algum problema de comportamental nas escolas, você vai avaliar, analisar, a família está toda desestruturada. São de pais separados, pais que brigam, né? Essa família moderna que hoje eles querem, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então, não tem como, gente. Quem lidar com vida vê o resultado do estrago, né? E a família é a base da sociedade, né, Pastor Merido? É a família. Então, o que o mal quer? Destruir aquilo, né? Que a família é o bem mais precioso de Deus na Terra. Então, se você destrói a família, você destrói uma geração. Porque ali o jovem cresce sem estar perto do pai, né? Porque eu cresci vendo minha mãe como, né, uma mulher. Muito do que eu sou vem da minha mãe, né? Vem do caráter do meu pai. E quando você não tem isso como espelho, em o que você vai se espelhar? Então, a maioria das crianças, eu falo, meu Deus, é batata. Pode procurar saber. Os pais não moram junto, ou fica um final de semana com a mãe, um final de semana com o pai. A mente da criança fica uma bagunça. E a gente está falando de criança, mas essa criança vai ficar um adolescente que vai virar um adulto. E como que vai ser ele na sociedade? Uma pessoa depressiva. Então, a gente tem que repensar muito. Não é simplesmente, porque é conservadorismo. Não, é porque eu, Gisele, pastora, eu tenho estatística do que eu lido todos os dias. São princípios, São né? princípios. Valores. São valores e que são importantes, sim, para a questão psicológica da família, para a questão psicológica de uma criança. Ela tem que conviver com o pai, o menino ele tem que ter o pai ali com uma imagem masculina, masculinidade, né, de provedor, né? Então, são valores que a gente tem que prezar, zelar, sim, porque o estrago, às vezes, gente, você pode fazer terapia, pode ir para psiquiatra, mas aquilo que foi feito lá na infância, aqueles traumas que ficaram ali, às vezes, no inconsciente da criança, vai refletir na fase adulta e vai refletir na vida dele, na família dele, no bairro dele, na cidade dele, e depois
no país dele. Você pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 3º diz que uma das propostas do Estatuto da Criança e do Adolescente é o desenvolvimento integral da criança. Aí você vai ver o que cita o caput do artigo 3º: desenvolvimento mental, desenvolvimento físico, desenvolvimento moral, desenvolvimento social e desenvolvimento espiritual. Então você observa que o legislador, quando pensa até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, com toda essa posição, vamos dizer assim, de proteção de várias coisas, como, por exemplo, a prática infracional, que não é crime, mas é um cometimento de uma infração análoga ao crime, mesmo nessa posição, que é uma posição que a gente entende ser mais esquerda, compreendeu que a criança precisa do desenvolvimento espiritual. Está provado na ciência, a psicologia discute muito sobre isso, que na formação do ser humano é preciso entender o ser humano dentro de uma dimensão múltipla. O ser humano não é só biologia, só matéria. O ser humano, por um período, foi pensado como ser biopsicossocial. A discussão mais moderna hoje entende o ser humano como ser humano biopsico-sócio-espiritual, que significa dizer que se ele não estiver bem na dimensão física, biológica, ele vai ter problema. Se ele não estiver bem na dimensão psicológica, ele vai ter problema. Se ele não estiver bem na dimensão sociológica, que é o seu relacionamento em sociedade, ele vai ter problema. E se ele não estiver bem na dimensão espiritual, a ciência diz que o ser humano também é espiritual. Ou seja, não é a religião, é a ciência, dizendo assim, olha, é preciso trabalhar a espiritualidade. Por que hoje você trabalha espiritualidade nas empresas, em corporações, em diversos ambientes, sem tocar em religião? Espiritualidade é essa dimensão de conexão com o divino, com o sagrado, sem necessariamente essa visão dogmática, litúrgica da religião. Porque a ciência já comprovou, o ser humano tem um aspecto espiritual, ele precisa disso. E quando a gente entra nessa dimensão espiritual, a gente percebe o quanto que essa dimensão espiritual constrói valores, constrói princípios, percepções morais. Por exemplo, o primeiro ambiente de limite que eu fui aprender foi dentro da minha casa. Foi lá que o meu pai disse para mim que determinadas atitudes que eu queria ter, eu não poderia, porque senão eu ia ter consequência. A consequência ia ser o castigo. A consequência ia ser a perda de alguma coisa que eu queria. A consequência ia ser a vara. Então perceba que eu descobri limite dentro de casa. Agora, a criança cresce sem nenhum limite, família disfuncional. Às vezes vai ser criado pela avó, porque está com uma situação de família completamente destruída, não conhece limite de nada. Essa criança virou agora um rapaz. Vai para a sociedade. Ele aprendeu limite? Então, para ele, se ele tem alguma coisa que ele quer, mas ele não tem dinheiro para comprar, por que não pegar de alguém, tomar de alguém, roubar, usar uma arma? Então, tudo isso daí traz um transtorno para a sociedade. Quando a gente começa a entender que a destruição da família é a destruição da célula máter, micro, de uma sociedade. Você destruiu a família, Sim. você destrói a sociedade. Destrói a sociedade. Destrói a sociedade. Na minha época, eu estudei, eu tinha a disciplina de ensino religioso na escola. Hoje, você quase não ouve falar disso. Quase que zerou. E você induzindo uma criança a entender da forma que eles querem, que ela pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo, você começa a criar confusões mentais na mente dessa criança. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Se a criança está com confusão mental e ela não se ama, todo o resto ela não vai conseguir levar à frente. Eu acho que é muito importante essa questão de passar à frente os valores da família. Pastora Gisele, você me representa como PL Mulher, aqui em Vila Velha. Acho muito importante a questão da... A mulher, que eu vejo, ela é a base, ela dá a base para o homem, do casal, onde ela passa os valores, então dá a base para o homem sair para trabalhar tranquilo, voltar com dignidade para sua casa e com seus valores
preservados. Durante muitos anos, quem constituía o caráter em si é a mulher. Sim. Porque a mulher que está lá e faz os princípios básicos de cuidar da criança até ela, um adolescente, ir para o mundo, né? Durante muito tempo, o marido ia trabalhar Sim. e a mulher ficava em casa. Não que a mulher não possa trabalhar, isso aí é outra questão. Mas a sociedade, num contexto maior, ela sempre foi constituída a mulher Sim. criando o caráter dos filhos. Isso aí veio milenar, né? E deu super certo. E deu super... Super certo. E eu falo que eu não quero ser como os homens. Eu não quero ocupar o lugar dos homens. Eu não tenho a força dos homens. Né? A estrutura masculina é totalmente diferente da estrutura da mulher, por mais que ela seja forte, né? Faça musculação. E eu vejo muito isso. Quando eu me mudei definitivamente para Vila Velha, meu esposo ainda teve que ficar em Belo Horizonte para resolver algumas coisas dos imóveis que ficaram lá. E eu sou uma mulher bem independente, eu corro atrás. Mas, rapaz, eu fiquei um mês longe do meu marido. Eu falei, moça, eu não vivo longe de... Não fico sem você, não. Eu resolvo tudo, mas... Porque a imagem masculina me traz uma segurança. Mesmo sendo essa mulher empoderada por Cristo, mas eu sei me colocar, eu sei o meu lugar. Tem lugares que eu falo, olha, amor, hoje você precisa ir comigo, o ambiente lá, acho que é legal você... Sabe, eu sei me colocar. E isso eu falo que é importante. A mulher não perder essa questão feminina, essa essência feminina. Ela pode, sim, ocupar lugares na política, do poder, né? Por que não? Mesmo porque a mulher ela tem um olhar, às vezes, diferente, mais sensível para algumas causas, principalmente social, né? É diferente uma mulher, vamos supor, mulher, falando sobre uma mulher que está grávida. Quando chega mulheres lá que eu recebi uma menina lá no projeto que ela foi estuprada mesmo na cidade de Vila Velha. Imagina um homem recebendo essa mulher. Uhum. Né? Então, eu pude acolher essa mulher. Então, eu acho que a mulher ela tem, sim, seu poder, o seu lugar importante, tanto na política, na sociedade. Eu aprendi princípios com a minha mãe, eu aprendi não roubar com a minha mãe. Ela me ensinava assim, Gisele, se chegar alguma correspondência aqui, só abra se estiver escrito urgente, porque ela era plantonista da área da enfermagem, e poderia ser algo de justiça, que ela teria que comparecer, às vezes, no outro dia, só se chegar urgente. Eu nunca abri a bolsa da minha mãe. Ela falava assim, não se abre bolsa nem carteira de ninguém. Aquilo que o pastor Merito disse, é a base, é na família. Exatamente. É na família que eu vou aprender que eu não posso mexer, tocar no que não é do outro. Né? Eu me lembro quando eu cheguei com uma maçã em casa, minha mãe foi lá no sacolão para saber se realmente tinha ganhado aquela maçã vermelha, argentina, enceradinha. E minha mãe falou, não, eu vou lá saber se foi realmente ele te deu. Então a mulher, ela tem sim, ela tem como ocupar lugares de poder, mas sem perder essa parte feminina, sabendo o lugar dela, o momento de falar, o momento de se posicionar. Isso não me diminui. Né? Eu gosto, a Michelle falou isso, eu amo chegar em casa, trabalho, ainda chego em casa, cuido de casa, passeio com as minhas filhas, luto para ser uma mãe presente e consigo, porque a mulher consegue, né, gente? Mulher é igual um bombril, ela consegue trabalhar. Às vezes as pessoas falam, pastora, como que você consegue cuidar de política, cuidar de ONG, né? Cuido. Se você perguntar para meu marido, ele vai falar, uma excelente esposa, gosto de fazer comida, procuro sair com a minha família todo final de semana para eu estar naquele momento com eles. Eu procuro ser mãe, eu procuro ser esposa, ser amiga, mas Deus tem me colocado em lugares estratégicos, mas eu sei me colocar. Eu sei saber até onde eu posso ir como mulher. E isso não vai me diminuir de forma alguma diante da imagem de um homem. Né? E o feminismo tenta mexer com isso. Não, a mulher ela tem que ser como o homem, ela tem que ser mais do que o homem. Outro dia eu vi uma mulher gravando um vídeo, ela diminuindo o seu esposo. Jamais. Né? Eu falo que o homem é a cabeça da casa, sim. Né? A mulher ela pode ser auxiliadora, mas a gente tem que manter eu luto muito por essa questão da família, uma família funcional, né? A mulher sabendo o lugar dela, o homem sabendo o lugar dele, e eu falo que ao lado de uma grande mulher sempre vai ter um grande homem, não tem por que você querer atropelar as coisas, né? Deus fez isso com Débora, com várias mulheres na Bíblia, na palavra, que ele colocou em lugares, em posições importantes, onde ela não deixou de ser mulher, de ser feminina, mas lutou, assim como Esther, lutou por um povo, sendo mulher, mas sendo colocada ali por Deus, mas sabendo o seu papel como mulher, não querendo ser mais do que um homem.
né? Eu acho que isso é muito importante para nós mulheres, e a mulher conservadora, ela entende isso muito bem, né? Você pode ver até as parlamentares de direita conservadoras, elas não querem ser mais do que os homens, elas entendem o papel delas. A Michelle Bolsonaro tem mostrado isso muito bem, né? O papel dela como esposa de um grande líder, mãe e também política, né? Mas ela entende o papel dela dentro de casa. E eu reconheço a força da mulher, e a mulher, para mim, é a mais forte que tem. Quer um exemplo? Uma prova? Pega uma gripe, o homem pega uma gripe a mulher. A gente é 5 dias deitado. E a mulher tá lá trabalhando, mesmo gripada. É isso aí. Ai, mano, não consigo nem levantar. É muito mais forte. Bacana. Mas pastor, pastora, tem alguma consideração que gostaria de deixar? Algum recado? Dizer que para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu não conhecia o Te espaço agradeço. e fiquei maravilhado com o ambiente, estrutura, e a partir de hoje eu estou à disposição no que precisarem, pautas específicas, a gente tiver que discutir, enfrentar qualquer assunto, a gente não foge não, né, Gisele? Isso O aí. espaço está aberto para vocês, como para a pastora Gisele também, que eu já ofereci, também o espaço está aberto. Você quer falar um pouquinho do PL Mulher? Então, eu quero agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, pastor Romerito, com o homem de Deus aí, também envolvido com a política, né? Trazendo essa visão aí que o quão é importante o cristão estar envolvido com essas pautas, nessa questão da política.